Gente, eu vou falar uma coisa. Há uma diferença, gente, entre o deserto que você está passando sem querer e entre o deserto que você provocou. Deserto é uma situação, é um lugar em que você está sem nada. O deserto natural que você conhece, né, geograficamente falando, é um lugar onde não tem água, onde não tem pessoas para te ajudar, não tem comida, onde você não tem todo o aparato, aonde você não tem as coisas principais para sua subsistência, né? Não tem água, verdadeiro deserto não tem água, a chuva não vem, as pessoas não te aconselham, tem um monte de animais peçonhentos também, né? Diz que no deserto tem. Mas eu quero falar de um deserto no sentido espiritual, no sentido assim, né? Não no deserto físico, geográfico, né? Que tem a ver com o tempo, de situações que você está passando aí. E lembrando, gente, que o objetivo desse vídeo, eu não fiz roteiro nem nada, eu nem escrevi nada. Normalmente eu faço roteiro dos meus vídeos, né? E os tópicos, para eu não me perder e falar só sobre aquele assunto, né? Mas eu quero que esse vídeo para você seja mais uma conversa que nós vamos ter aqui, né? E de repente você está passando por coisas que você não está nem entendendo por que você está passando por isso. E você procura uma explicação. Porque o ser humano é assim. Quando ele está passando por uma coisa que ele não consegue entender o que é aquilo, não consegue pegar algo de concreto, ele fica buscando aí nos lugares, né? Que ele conhece uma explicação. Às vezes ele procura dentro dele mesmo, nas pessoas, nas religiões, nas crenças. Por que eu estou passando por isso? Será que foi coisa de outra vida? Existe outra vida? Não sei o quê. Bom, eu não vou entrar no lado oculto da coisa, tá bom, gente? Eu quero só que você entenda que existem esses dois tipos de deserto. E é importante a gente saber, porque se nós soubermos que o deserto foi criado por nós vamos tomar as precauções para a gente não fazer de novo. Mas existem desertos também, gente, que você vai passar na vida que não depende se você quer ou não, você vai passar. Pode ter sido criado pelos outros, né? Pode ser coisas que você deixou de fazer, enfim, você vai passar, porque você vive no mundo, e o mundo tem problemas. Você não vive dentro de uma bolha, né? Aonde tudo é bonito, maravilhoso. Até nos filmes, ultimamente, as coisas não estão sendo tudo maravilhoso, né? Porque o filme ele tem um enredo, a novela tem um enredo, e existem os momentos em que os vilões aprontam com o mocinho, com a mocinha, com os protagonistas, né? Você vê que até no filme que é ficção, tem os momentos difíceis, né? As barreiras, as situações. Imagina na vida real. Você acha que não vai ter? Ah, Ana Maria, mas eu sou uma pessoa muito legal, eu sou uma pessoa muito fofa. E quem falou pra você que a pessoa passa deserto ou deixa de passar porque é fofo ou porque é ruim? A gente tem uma mania de achar que as coisas ruins acontecem só com os outros, né? Bonita, bonito. Não. A gente tem mania de achar que quem é bom, né? Quem é bom aos olhos dela, né? Sempre vai ter tudo bom, só vai acontecer coisas boas. E quem é ruim, só vai acontecer coisa ruim. Ó, bem-vindo ao planeta Terra, tá bom? Bem-vindo ao mundo e bem-vindo ao Brasil, que é um país onde você passa muito deserto. No Brasil não tem o deserto físico, né? Geográfico, né? Que é aquela coisa que tem aquele deserto escaldante, né? Mas tem o deserto na vida das pessoas. O deserto em que as pessoas são abandonadas, em que as pessoas são difamadas, caluniadas, em que elas não têm o sustento dela. Gente, em cada brasileiro, um deserto já se instalou, ou está se instalando, ou pode se instalar, né? Ainda mais no Brasil, um país em que as leis têm muita brecha, né? Para que país melhor para você passar um deserto? O deserto, gente, é aquela situação desagradável que você não quer passar. Ninguém pede para passar deserto. Tem alguém aí que está me ouvindo aí, me assistindo, em sã consciência, que diz: ah, eu adoro um deserto. Eu gosto tanto, eu quero ir para o deserto, eu quero armar uma rede lá e quero ficar lá. Tem alguém em sã consciência que quer? Não. Você pode até dizer que você aprendeu com o deserto. Agora, dizer que você gosta, nenhuma pessoa em sã consciência gosta do deserto. Só que aí que tá. O deserto, ele vem, quer você goste ou deixe de gostar. E você precisa saber como se comportar quando ele vier. Porque tem gente que arranca o cabelo da cabeça, perde a cabeça, faz loucura, às vezes até com a própria vida. Que eu não posso usar a palavra aqui, mas
a palavra começa com letra S, termina com O, e eu não posso falar, e não precisa, né? Porque está implícito, né? Porque o YouTube proíbe falar certas palavras aqui. Mas você entendeu. Tem gente que atenta até contra a própria vida quando está no deserto, porque ela não tem estrutura, né? Gente, nós não nascemos preparados quando as coisas ruins vêm na nossa vida. Eu não nasci, você não nasceu. Tem coisas que surpreendem a gente. E a gente vai ter que saber lidar. Tem coisas que acontecem com as pessoas que a gente ama. Que nem eu fiz um vídeo uma vez. Coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem também com gente boa. Quem dera que acontecesse só coisa boa com gente boa, né? Mas o mundo não é assim, porque a gente vive num mundo injusto. E às vezes você sofre injustiça. Então existe dois desertos. Eu tive que dar toda essa introdução, porque nada do que eu falei aqui é bobagem. Tudo, deixa eu consertar aqui a câmera. Olhar bem pra você, ó. Tudo que eu falei aqui, gente, é necessário. É uma coisa que você vai passar. Você já passou e pode passar de novo. Não com a mesma pessoa, não do mesmo jeito. O que, Ana Maria, você tá jogando praga em mim? Não, gente. O deserto, gente, ele não pede pra vir. Ele não manda e-mail, não manda aviso. Não importa de onde que venha. O que você tem que saber sobre o deserto, que você tem que saber, nem tem que estar preparado, porque nem sempre você vai estar preparado, mas você vai ter que ter estrutura emocional, psicológica e, por que não, espiritual, tá bom? Você tem que saber que nem sempre o deserto foi criado por você, né? Tem uma frase que diz que o inferno são os outros, mas tem pessoas, gente, que também elas trazem o inferno para elas, por causa daquilo que elas falam, da maneira como falam, o que elas fazem com os outros, o que elas deixam de fazer. Tudo isso, gente, atrai um deserto. Jesus, ele passou por um deserto, mas é porque ele estava fazendo coisa errada? O próprio Espírito Santo levou ele. Ele estava em pecado? Não. As pessoas têm a mania de achar que no deserto é porque ela está em pecado. E quem não está em pecado sempre vai viver uma vida boa. Não. Tem deserto, gente, que é para fazer a gente mais forte, mais maduro. Mas tem deserto que você criou. Olha um exemplo de um deserto que uma pessoa cria. Por exemplo, você é uma pessoa que você é preguiçosa. Um exemplo, alguém que é preguiçoso. Você não quer trabalhar, você não quer estudar, você não quer fazer nada pela sua vida financeira, você não quer ter uma ideia, você deixa a vida levar. Aí, depois de um tempo, você está numa determinada idade. Você está sem estrutura financeira, dependendo dos outros, de um e de outro. Peraí, quem é que criou esse deserto? Foi as pessoas? Ah, Ana Maria, foi a economia do país, que a economia está horrível, o país tem muito desemprego, sim, tudo isso influencia na vida das pessoas. Mas lá atrás, você fez alguma coisa para hoje ter uma vida maravilhosa? Você se esforçou, você lutou? Porque é muito fácil também culpar a economia. Eu não estou dizendo que a economia não influencia. A economia influencia a política, as oportunidades, uma série de coisas. Mas tem deserto que você causou porque a sua preguiça, né? A sua falta, o seu relaxo, a sua falta de se importar com a sua vida financeira. Tem pessoas, gente, que também é muito gastadeira. Uma vez eu conversei com uma pessoa, eu estava no ponto de ônibus, que ela chegou e falou assim para mim, né? Sem me conhecesse nada, eu tava no ponto de ônibus, ela começou a conversar e falou assim, olha, sabe, moça, eu já fui uma pessoa que eu ganhei muito bem. E hoje eu vivo de favor, eu não tenho dinheiro para nada, eu até passo fome. Essa pessoa falou para mim, mas eu falei, moço, o senhor ganhou essa quantia de dinheiro no passado e ele já era uma pessoa idosa, né? E é muito triste quando a gente vê um idoso desamparado. Eu não estou dizendo que ele tem que pagar por isso, mas ele estava me confidenciando. Falando para mim, sem me conhecer, né? Eu falei, mas o senhor ganhou muito bem. Ele falou que tinha ganhado muito dinheiro. Gente, ele ganhava um salário na época dele, hein? Hoje já faz o quê? Umas 2 décadas, né? Que essa pessoa eu encontrei. Que ele ganhava uma quantia astronômica que hoje em dia nenhum funcionário ganha hoje em dia. Nenhum CLT. Ele falou que ele gastou tudo nos vícios, na vida larga, e tudo isso aí que você já sabe, né? Que muitas pessoas... E hoje ele falou que ele não tem dinheiro, nenhuma casa para morar. Agora me diz, eu não tô aqui, gente, para poder julgar ele nem criticar, eu só tô usando esse exemplo. Quem criou esse deserto, gente? Foi a condição financeira? Não, porque ele falou que lá atrás ele teve condição financeira. Ele mesmo falou que ele não soube administrar, foi a boca dele. Foi o deserto que ele criou e hoje ele está colhendo. Eu peço a Deus que se ele estiver vivo, né?
Se ele estiver vivo, eu não sei quem é essa pessoa, não sei o nome, é uma pessoa que eu nunca vi na vida, começou a conversar comigo e eu dei atenção, né? Porque eu sou uma pessoa que às vezes eu costumo ouvir as pessoas, né? Eu acho que talvez essa pessoa viu em mim uma confiança também para falar isso, ou para se queixar, né? Que eu estava também comentando um assunto com outra pessoa e ele, no caso, se meteu e começou a falar isso, né? E hoje eu pego isso como exemplo. Ele mesmo disse que foi culpa dele. E analisando, contextualizando os fatos, realmente, se ele tivesse administrado bem, aproveitado a boa oportunidade, lá no passado comprado a casa dele, ele não teria melhorado a vida dele, gente? Então foi um deserto que ele criou, por causa da inadimplência dele, a falta de boa administração, né? Porque a pessoa que ela é desperdiçada, depois ela sofre as consequências. Eu não estou dizendo, gente, que todo mundo que hoje chegou numa situação sem uma casa, sem comida, gente, e que é idoso, que é porque não administrou. Não confunde as coisas. Eu estou dando um exemplo dessa pessoa. Eu não estou falando o nome, nem quem ela é, e nem sei se ela ainda existe. Eu espero em Deus, se ela tá viva, que ela consiga se estabelecer. Mas às vezes a gente aprende com o erro dos outros. Porque até eu aprendi com o erro dele. Tá bom? Ele teve oportunidade, ele criou o deserto dele. Não quer dizer que para ele não tenha salvação, se ele estiver entre nós ainda. Mas lá no passado, ele teve oportunidade. E tem mais, né, gente? Se você pode ganhar 1 milhão. Se você não souber administrar, eu já ouvi falar de pessoas que eram muito ricas. E hoje elas estão na miséria. Mas elas não estão na miséria porque houve uma situação econômica que passou uma rasteira nela, ou aconteceu um incêndio na casa dela, não. É porque elas não souberam administrar mesmo. Todas são assim? Não. Mas nesse caso, essa pessoa é, tá bom? Outra coisa, gente. Você tem que entender o deserto causado por você. Um exemplo. Você é uma pessoa que você está namorando com uma pessoa que é errada. A sua mãe fala, olha, moça, filha, não namora com esse rapaz, eu já vi que ele não é de bem. De qualquer forma, o homem também. Filho, não namora com essa moça. Eu já percebi, você sabe que as mães, gente, ela vê coisa que os filhos não vê. Não quer dizer que as mães têm sexto sentido, nada disso. Eu não acho esse negócio de sexto sentido. Mas às vezes quando você tá de fora, você tem uma percepção. E às vezes o casalzinho tá apaixonado, não consegue ver o defeito. E quem tá de fora vê, dá conselho, avisa, e a pessoa não quer ouvir. Aí casa com esse rapaz, casa com essa moça, aí vive uma vida de cão. Quem é que foi que procurou o deserto? Não faltou aviso, não faltou amigo. Ela quis ou ele quis. E cada cabeça, gente, uma sentença. A gente não pode dizer que a culpa foi da crise, que a culpa foi da pessoa, que a culpa... Não, que a culpa foi da pessoa, não, que a culpa foi de outro. Eles quiseram e colheram. Porque você planta, depois você colhe. Então, vê se esse deserto que você está passando não foi feito por você. Porque se for feito por você, não é que você vai ficar se lamentando, se martirizando. Você vai procurar evitar... ver o que aconteceu até aí para você chegar até isso, para você não errar mais. Agora, o outro deserto, para terminar, feito pelos outros, né? Tem deserto que você não escolhe, a pessoa que armou uma situação para você, né? Pegou você meio desavisado, ou coisas que tem que acontecer mesmo na nossa vida para a gente crescer. Né? Você vai ter que passar por isso, como eu já passei, como Jesus passou também o deserto dele. E o que Jesus ensinou? Que ele passou de cabeça erguida, ele procurou ter uma estrutura. Você vai ter que se fortalecer psicologicamente, emocionalmente. Senão você vai sucumbir e vai fazer coisa errada com sua vida, tá bom? Não importa se o deserto foi feito pelos outros ou por você. O posicionamento é o mesmo. Estrutura psicológica, espiritual, você tem que se conectar com uma força que é maior que a sua, que é de Deus. Eu falo Deus porque eu acredito em Deus. Se você não acredita, tudo bem. Emocional, porque quando o deserto vem, as emoções afloram. Ó, é igual quando o sol bate na sua cabeça, você começa a suar, você começa a ficar incomodado. O deserto deixa a gente incomodado, deixa a gente suando a camisa para resolver, para sair. Você quer resolver, você não sabe o que você faz. Gente, o deserto pode ser provocado por você ou pelos outros, ou pelas situações. A diferença vai ser como que você vai se comportar. Se você vai ficar de pé ou você vai se prostrar. Se você já vai procurar uma saída ou você vai sucumbir, se entregar de uma vez, tá bom? Por isso você tem que conectar uma força. Qual o conselho que você me dá, Ana Maria? Primeiro, se conecte com Deus. Procure criar uma estrutura
uma casca, não para agredir os outros, mas para você saber sobreviver, né, no deserto, tá bom? Vai ser o seu refrigério, vai ser a sua água. Você ter uma boa estrutura psicológica, emocional. Ah, Ana Maria, mas eu não estou conseguindo ter porque está acabando comigo. Você tem duas alternativas. Ou você procura pegar isso que Deus colocou dentro de você, que é o poder de superação, né? O poder de superação não é só para resolver coisas, é para você também se manter de pé até a crise passar. Pode ser qualquer tipo de crise financeira, sentimental, ou uma doença, ou alguma coisa que aconteceu com alguém que você ama. Gente, tudo é deserto. Tudo que incomoda, que machuca, que faz você chorar, que faz você desejar não estar mais nessa vida, é deserto, tá bom? Nem todo deserto vem de Deus, ou vem das pessoas, ou vem de você. Mas o que eu quero aqui não é criticar, não é identificar na sua vida de onde está vindo o deserto. É só que você aprenda a ter posicionamento. E o posicionamento é 3 coisas, tá bom? Conexão com Deus, estrutura física, estrutura emocional e psicológica. Porque você vai precisar disso. Porque ou você procura ter isso, você vai ter que criar, vai ter que arrancar de dentro de você. Porque Deus colocou uma coisa dentro da gente, sabia? O poder de superar uma coisa. Não só superar no sentido de resolver, mas de conseguir passar por isso e não se acabar de vez. Porque tem gente que está fazendo coisas terríveis com a vida. Porque está como um deserto aí que não consegue sair. Tá bom? Isso, a sua prevenção, gente, não é que você vai sofrer menos ou vai doer menos, mas você vai conseguir ficar de pé lá na frente. E depois você contar seu testemunho que você conseguiu sair, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like. Vamos lá, compartilha. Se tá passando por um deserto aí, deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, gente. Você tá gostando desse conteúdo? Você já reparou que cada dia que passa, eu tô melhorando mais, eu tô trazendo coisas melhores pra você? Tá? Porque eu quero que você cresça. E eu acabo também aprendendo com os meus desertos, com os desertos que as pessoas criam pra mim, ou que as situações criam, tá bom? Muito obrigado, um abraço e tenha um bom dia. Tchau!